afuera del reino con perros y enemigos. Arrepiéntase, hoy van a estar con la espada y con el fuego que viene Cristo para la tierra purificar. 12 rejas, 12 ángeles, 12 tribus. Dime dónde tú crees que va a entrar, cause you won't. Ay, taking this truth as a joke, you're gonna end up on that nuclear smoke. Yeah, somos los hombres de Dios y cuando llegamos le damos con todo. Yeah, and we want all of the smoke. The men of the Lord, we don't beg, we don't fall. Yeah, somos el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Yeah, the Lord he calls us follow. Don't know about tomorrow. The time we have is more. Pienso que mi alto, pa' siempre un tiempo largo. Pa' que más dentro del lago que están esperando. Nos están preparando pa' que llegue el Señor. I show my faith by applying the law. I put my faith and I wait on the Lord. Que Cristo es blanco mentira, que viene pa' todos mentiras. La verdad la cara le tira, provocan a Dios a la ira. La grasa ya casi se expira, ya casi se expira. Yeah, abre los ojos y mira, yeah, yeah, los naciones escogida, yeah. To turn this whole world upside down, all we need is survival and freedom. 12 rejas, 12 ángeles, 12 tribus. Dime dónde tú crees que va a entrar, afuera del reino con perros y enemigos. Arrepiéntase, hoy van a estar con la espada y con el fuego que viene Cristo para la tierra purificar. 12 rejas, 12 ángeles, 12 tribus. Dime dónde tú crees que va a entrar, cause you know. Taking this truth as a joke, you gon' get all of this biblical smoke. Hey, no, I can't fall, I can't fall. I pray to God that the line I could hold. These like the days in the boat. When the flood came, they ain't float. Act like you know, faith in the things that he spoke. Changing my ways from before. Y tengo que seguir la santa palabra. Andar en el mundo a mí me mataba. Antes que regrese Cristo, escuchen esa palabra. Now I just wait on the Lord. Estoy esperando, Señor. Wake up the 144. 12 rejas, 12 ángeles, 12 tribus. Dime dónde tú crees que va a entrar, afuera del reino con perros y enemigos. Arrepiéntase, hoy van a estar con la espada y con el fuego que viene Cristo para la tierra purificar. 12 rejas, 12 ángeles, 12 tribus. Dime dónde tú crees que va a entrar, cause you won't. Ay, taking this truth as a joke, you're gonna end up on that nuclear smoke. Yeah, somos los hombres de Dios y cuando llegamos le damos con todo. Yeah, and we want all of the smoke. The men of the Lord, we don't beg, we don't fall. Yeah, somos el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Yeah. Como le digo que cambien camino cuando le predico, no quieren cambiar. The way that they did and treating my people illegal, no worries, they're saving our fun. Whoa, coming in the game with the water, agua, pushing with the word for the 12 palabras, mocking all the prophets and scoffer. Give them more touch than a barber. Yo hay un buffet, si yo parte de tu maldición, bollo yo me hice. New places I you every day, yo pushing new food anyway. Walking on lake could be holy, God in my spirit, I feel like a goalie. Pray to the Father, he know me. Oh Lord, don't leave me forsaken and lonely. 12 ángeles, 12 tribus. Dime dónde tú crees que va a entrar, afuera del reino con perros y enemigos. Arrepiéntase, hoy van a estar con la espada y con el fuego que viene Cristo para la tierra purificar. 12 rejas, 12 ángeles, 12 tribus. Dime dónde tú crees que va a entrar, cause you won't. Israel unido em Cristo. Nós não somos um grupo de ódio. Nós não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. Israel unido em Cristo é um movimento de base não violento. Não defendemos ou toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou saber de algum plano para causar danos a alguém ou violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscientizar sobre qualquer possível ameaça, como afirmado em Levítico 5:1. Boa tarde família. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Oficial Yamagan de Israel Unido em Cristo. Outra semana mais. Graças a Deus nós ficamos aqui, vivos, com alento em nossos pulmões. Ok? Obrigado a nossos irmãos, soldado Joel, soldado Rafael, na computadora. Irmãos Félix, sempre listo para trabalhar na obra de Deus, mais os capitães, oficiais, em toda a nação de Israel. Hoje quero falar
sobre empezar com, falando sobre coisas que estão tomando lugar agora mesmo no mundo. Eu vou abrir com uma escritura primeiro. Jeremias, capítulo 28, versículo 8. Jeremias, capítulo 28, versículo 8. Ok? E fala isto. Diz: os profetas de houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade. Está falando de nossos antepassados, ok? Está falando de los pastores antes de nossos. Diz: profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos a guerra e mal e peste. So, eu leio isto, mas eu me pergunto em minha cabeça, por que hoje os pastores somente falam sobre dinheiro, prosperidade, amor, bom dia, boa noite, ok? Bom todo, boa comida, bendição somente. Nós, como os pastores, como portadores da palavra, nós devemos falar, ou predicar, ou profetizar sobre guerra, sobre os males que a gente vai a ter, o que nossa gente vive todos os dias. Nós temos que falar sobre as pestes do mundo, o que está ocorrendo agora mesmo no mundo. Todos os domingos você vai à igreja, você vai ao seu templo, o seu pastor somente está falando do décimo, o 10% do seu dinheiro, de bendições, ok? E ele não está falando de acordo à Bíblia, ok? Ele somente está dando a você um bom sentimento. Eu quero que você veja algo. Eu vou ler Mateus 24, ok? Porque eu falo sempre sobre eventos atuais, coisas que estão passando no mundo agora mesmo. E você pode ter uma ideia de em que período nós vivemos agora mesmo. Que tempo estamos agora mesmo. Somente para que você tenha uma ideia. Nós não sabemos o dia exato em que Cristo vai voltar, etc. Mas você pode ter uma ideia de onde ficamos na Bíblia, de acordo à Bíblia. Mateus 24, versículo 3. E fala isto. Diz: E estando assentado no monte de Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão as coisas e que sinal haverá de tua vinda ou do fim do mundo. Essa é uma pergunta que todos nós temos agora mesmo que lemos a Bíblia, o que cremos em Deus. Quando vem o fim do mundo? Quando vem o fim do mundo? Ok? Uma curiosidade muito grande em coração de muitos cristãos. E de muita gente que falam que eles creem na Bíblia. São nossos, os verdadeiros pastores. Vamos aclarar isso para você mais ou menos. De onde ficamos agora mesmo, com eventos atuais, do que ocorre agora mesmo nos jornais, as notícias, etc. Versículo 4 fala: E Jesus respondendo, diz-lhes: Aquatelei-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos verão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso está falando das igrejas cristãs, que elas falam que elas creem em Cristo, mas se você estuda a Bíblia, você vai a compreender que elas não creem em Cristo para nada. Porque Cristo, o Cristo que elas falam e o Cristo da Bíblia são duas pessoas diferentes, fisicamente, espiritualmente, doutrinas totalmente diferentes a que fala a Bíblia, ok? O Cristo que as igrejas agora mesmo predicam
é um Cristo falso. Não somente da imagem. Estou falando de toda a doutrina. A Bíblia fala que você deve congregar-se ou juntar-os no sábado. A igreja se junta no domingo, que é o primeiro dia da semana. Mas a Bíblia fala que nós temos que juntar-os no sétimo dia. Ok? É somente um exemplo. Totalmente diferente. Ok? Versículo 5 fala: e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olha, não vos assusteis, porque é mister que isso todo aconteça, mas ainda não é o fim. E agora eu quero ver o vídeo de Afeganistão. O vídeo de Afeganistão. Quero que a gente veja isso. Como você sabe, agora mesmo Afeganistão está em um estado de terror, porque eles pensavam muito. Eu não sei se a maioria deles ficam com medo, porque eles ficavam baixo por 20 anos, mais de 20 anos, eles ficavam baixo o domínio dos Estados Unidos, o pior diabo do mundo. Mas agora o Talibã retornou, voltou ao poder de Afeganistão. São muitas gentes. Eu estou seguro que essas gentes que ficam ali, elas são as pessoas que aceitaram a forma de vida dos Estados Unidos. Elas agora mesmo estão premiados, elas têm dinheiro, foram obsequiados ou premiados pelos Estados Unidos. Eu estou seguro disso. Eu estou seguro disso porque eu vivi isso no Panamá. Nos tempos de Noriega, quando Noriega ficava no poder. E ela estava pondo a prisão às gentes de dinheiro, a gente afortunada de dinheiro. Muitos delas saíram do país, correndo, os primeiros a correr. A mesma coisa ocorreu em Cuba. A história se repete muitas vezes. Play the video for them. Olha isto. Put the disclaimer on that. So, muita gente ficaram montada sobre o avião. Mas você pode olhar, você vê duas pessoas. Esse. Duas pessoas mortas. A desesperação agora mesmo é no Afeganistão. Por quê? Porque a guerra se aproxima. Dá-lo aí, play. Você vê a desesperação, guerras e rumores de guerra. Essa situação agora mesmo no Afeganistão. Ok? That's it? Ok. Agora põe o artículo. Ok? Os Estados Unidos, não todas as guerras, elas triunfam em todas as guerras. Ok? Essa gente tem uma What is this one here? Esse. Essa gente tem uma reputação, os talibãs têm uma reputação que eles são persistentes. Eles triunfaram contra dos russos, ok? Não somente dos Estados Unidos. Os russos não puderam triunfar em conta dela na batalha. Diz fraude, desperdício e abuso no Afeganistão. Inspetor-geral reflete sobre os fracassos dos EUA, que é os Estados Unidos. Fala isto. Washington.
a queda do governo afegão e a ignominiosa retirada americana em andamento são deprimentes, diz John Sopko, John Sopko. Por causa de uma década, o inspetor-geral especial para a reconstrução de Afeganistão alertou um relatório que fraude, desperdício e abuso invadiram os Estados Unidos. 145 bilhões que os contribuintes americanos gastaram para reconstruir o Afeganistão. Eles gastam 145 bilhões em Afeganistão, mas se você agora mesmo anda por as estradas ou as ruas de Bronx, Brooklyn, Harlem, 125 Street, Harlem, elas podem gastar 145 milhões ajudando as gentes esses bairros ou essas moradas, ok? 145 bilhões. Diz, o embarramento incluiu 45 milhões em um posto de gasolina inútil e 28 milhões em uniformes, 28 milhões em uniformes para soldados afegãos, com camuflagem adequada para uma pequena fração do país. 28 milhões para isso? Como? Na última edição, concluída pouco antes da aquisição de Talibã, Sopko observou que os investimentos do governo dos Estados Unidos melhoraram a vida de milhões de afegãos por meio de algumas medidas, incluindo o aumento da expectativa de vida e das taxas de alfabetização. Que isso quer falar que fossem doutrinados ao modo americano. Ok? Mas ele concluiu que os ganhos não eram proporcionais ao investimento nem sustentáveis após a retirada das tropas dos Estados Unidos. Go up. Este é João Sopko, a pessoa que fala em conta dos Estados Unidos, sendo membro do governo dos Estados Unidos. Súbelo. Seu objetivo era reconstruir e deixar atrás um país que pudesse sustentar e representar pouco ameaça aos interesses da segurança nacional dos Estados Unidos. O quadro geral no Afeganistão e desolador, concluiu o relatório. Ok? Os Estados Unidos nunca tocam um país, uma nação, e ela os deixa melhor. Ok? Eu somente posso falar de minha experiência personal. Eu morei em Panamá. No tempo de Noriega. Antes de Noriega, você poderia caminhar nas ruas de Panamá seguro. A violência era muito pouca. A matança era muito pouca. Mas depois que os Estados Unidos invadiram a Panamá para somente derrocar o Noriega, o país ficou muito ruim. Muito ruim. Muito mais ruim que antes. A violência subiu. Ok? As pessoas ficaram muito mais frígidas. Ok? Rompimento de matrimônios. Ok? Corrupção incrementou também. A vida dos panameños ficou muito ruim depois da chegada dos Estados Unidos a nosso país para supostamente invadir ou sacar a Noriega do poder. Ok? Nunca na história os Estados Unidos chegam a um lugar e acham esse lugar melhor. Um amigo meu cubano no trabalho me falou
que Panamá ficava melhor agora que antes de os Estados Unidos chegarem ali. Ele não sabe a metade. Mas eu não gosto de discutir estupidezes, ok? Mas os Estados Unidos nunca podem tocar um país, uma nação e a fazer a melhor a esse país. Eu só garantizo. Alright? Achamos que era fácil transformar. I'm gonna leave it right there. You could drop that. A razão por qual eu fiquei lendo este artículo, porque o livro de Salmos fala isto. O livro de Salmos, capítulo 64, versículo 7. Fala isto. Salmo 64, versículo 7. Mas Deus disparará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Você agora mesmo vê os Estados Unidos feridos. Não quero utilizar o vídeo do obispo, do decano. Você vê que o mundo inteiro não vê os Estados Unidos como um país poderoso ainda. Todo mundo vê os Estados Unidos como um país de brincadeira, não um país sério. Ok? Esse é o ferido. Ficarão feridos. Agora mesmo você está vendo com seus próprios olhos como os Estados Unidos e a Europa ficam feridos. Por quê? Por isto. Assim eles farão com as suas línguas se voltem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem ficarão. Suas línguas se voltam contra si mesmo. Você vê a destruição interna nos Estados Unidos, agora mesmo. Ok? Um país cheio de confusão. A metade do país fica com a vacina, outra metade não quer a vacina. A metade quer máscara, outra metade não quer máscara. Um democrata, outro republicano. Ok? Os liberais, os conservadores. O mesmo país, a América e a Europa ficam, suas próprias línguas se voltassem contra elas mesmos. Isso é o que a Bíblia fala. Ok? O verso 24, verso 7. Nós vamos voltar a Mateus. Mateus 24, novamente. Ok? Eu vou dar desde Afeganistão. Pode quitar todo isso do Afeganistão. Nós finalizamos com o Afeganistão. Agora, Mateus 24, versículo 7, fala isto. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Você vê isso agora mesmo no mundo inteiro. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Eu quero ler este versículo, por quê? Porque nossos irmãos de Haiti, que são em realidade a tribo de Levi, ficam muito ruins agora mesmo. Dá-me o vídeo. Ok? Dá-me o vídeo. Um minuto, família. Esse é o que está ocorrendo agora mesmo no Brasil. Ok? Eventos atuais. Eventos atuais. Um forte terremoto no Haiti provocou muita destruição e morte de pelo menos 225 pessoas. O tremor de magnitude 7.2 na escala Richter foi registrado a 150 quilômetros de Porto Príncipe. Apesar da distância, casas e prédios na capital também foram danificados.
O maior rastro de destruição foi verificado em Le Caillé e em Jeremi, onde casas inteiras vieram abaixo. Bombeiros e voluntários correm contra o tempo para encontrar sobreviventes nos escombros. O forte tremor pôde ser sentido também na República Dominicana, que fica na mesma ilha, em Cuba e na Jamaica. Em entrevista à rádio Band News FM, o pastor haitiano Frederic Nozil, que está em Porto Príncipe, detalhou que os pais dele foram socorridos dos escombros. O meu pai estava debaixo dos escombros e minha mãe também, mas algum habitante do local conseguiu ajudar a retirá-los e estão vivos. Machucados, sim, muito machucados, a casa está quebrada, mas estão vivos. E muita gente naquele local foram atingidos. É uma situação realmente complicada, onde o povo precisa com emergência, de ajuda, de tenda para poder dormir, porque todas essas casas que são grandes ali, todas são caídas. Então, é uma situação difícil. País mais pobre das Américas, o Haiti vive uma crise social há décadas, agravada agora por uma crise sanitária com a Covid e uma crise política com o assassinato do presidente no mês passado. Nação há 11 contra anos, nação. a capital foi atingida por um grande terremoto que matou cerca de 300 mil pessoas. El otro video. Eu sempre perguntei por que Haiti? Por que Haiti? Ok? Por que Haiti? Que é essa tribo de Levi. Muito obrigado. Por que Haiti, nossos irmãos de Levi? Por quê? Porque eles sempre. Mas ela falou, a reportera ignorantemente, ela falou que Haiti é o país mais pobre do mundo. Não é assim. Haiti tem os minerais, um dos minerais, tem o país inteiro fica rico nos minerais preciosos do mundo. Se ela, ou se o governo de Haiti não seja corrupto, os haitianos não devem ficar pobres ou em sofrimento. Ok? Mas Haiti fica nessa condição porque fosse o primeiro país negro nas Américas de conseguir sua independência. Mas Irã ou Esaú, ela tem muito orgulho. Ela fala, se esse país o derrocou por primeira vez, foi o primeiro país negro em derrocar-nos, elas nunca mais vão ver a luz do dia. Nunca vai haver progresso, supostamente. Ok? É por isso. Play the other one. Vini, Yan. Attention, et ça c'est gros caille qui derrière costume de tak tomber là. Gros caille derrière costume là, attention de game mon dedans. Ça c'est caille là, attention de game mon dedans. Caille là fait tomber là, attention. Bay na lo téléphone man do téléphone man dam bab ka entrer al téléphone man ça me pas pour pas de téléphone là même c'est ça me ouais balé ça me téléphone là OK parce que Kai ça tombe net nous ka voir que Kai ça tombe net OK. Você pode ver o sofrimento dos agentes ali. Ça c'est hôtel Les Manguiers là, il tombe plate, il plein mon en bas là. Il plein mon. Donc paquet mon en là. Tombe plate, net rasé plate. Il plein mon en bas là. Il dit Gabriel en bas là. Charge. Ok. Você pode ver o sofrimento em nossa gente no Brasil. Põe o artículo aí, por favor.
Yes, sir. No, el otro de Haití. Yo puse otro ahí de Haití, right? Did I? What happened? ¿Se frizó? Ok. Um minuto, família. Nós temos problemas. Ok. Oh, praises. Oh, we gotta put the disclaimer on that as well. Okay. Okay. Um artículo que falou que os vídeos falaram que somente 200 gente morreram, mas é muito mais que isso. Diz o número de mortos em terremoto do Brasil chega a 2.000, enquanto a raiva cresce pela falta de ajuda. Haiti, nossos irmãos de Levi, não espere ajuda de seu próprio inimigo que causa esta desgraça sobre você. Não espere a ajuda dele. Você tem que ajudar você mesmo. Você tem um só poder, que é a Bíblia, os mandamentos de Deus, voltando à sua cultura. Ok? Diz: o terremoto do sábado no Haiti deixou o país de tijolos, disse o primeiro-ministro Ariel Henry na quarta-feira, enquanto a Agência de Proteção Civil aumentava o número de mortos para que quase 2.200. Ok? Impulsando as notícias, a frustração e raiva continuam a crescer em todo o Haiti devido ao ritmo lento da ajuda que chega às áreas afetadas. Lembra que quando você ficou com terremotos anteriormente e destruição, os Clintons, a família Clinton, pouco de ratões, pouco de ladrões, igualmente que seus pastores, eles fossem ali a Brasil com os pretextos de que eles tinham ajuda para Haiti. Mas eles ficaram roubando toda a riqueza do Brasil, estabelecendo seus negócios ali. Ok? Toda a ajuda que o mundo inteiro mandou para Haiti, esses Clintons que são o diabo, igualmente que todos os europeus que são o diabo, eles roubaram a ajuda do Brasil. Ok? So você não pode esperar a ajuda dessa gente, você tem que ajudar-se você mesmo. Mas eu dou um chamado a todos os latino-americanos que ajudem a seus próprios irmãos, especialmente os dominicanos que ficam ali mesmo, na mesma ilha. Ok? Diz: dezenas de milhares ficaram desabrigados, 12.268 pessoas ficaram feridas e mais de 300 ainda estão desaparecidas, disseram as autoridades. Eu fico muito doente por isso. Eu tenho um amor a gente de Haiti, porque eu sei que são gentes fortes, com um espírito forte, mas ela tem que usar essa energia em uma forma positiva. Porque agora mesmo Deus está visitando a Haiti. Eu falei isso. Deus está visitando a Haiti. Essas coisas estão ocorrendo para a sua arrependimento, para a sua salvação. Eu vou para Isaías 29. Isaías 29, eu falei que Haiti ficava sendo visitada por Deus, mas eu tenho que respaldar meu comentário. Isaías 29, versículo 6. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, e com trovão de ventos e tempestades, e labareda de fogo consumidor. Isso, do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos. Que ocorreu em Haiti no sábado? Terremoto.
¿Qué está ocurriendo cuando la Biblia fala que la beirada de fogo consumidor? Agora mismo você tem fogo em muitos países, nações em Europa, Califórnia, ok? Itália, etc. Mostra-me o mapa de Al Jazeera. Mostra-me o mapa de Al Jazeera. Aquela gente vê que somente não é Haiti. O Deus está visitando o mundo inteiro agora mesmo. Para quê? Para os israelitas, os latinos, negros e índios americanos. Para a sua salvação. Mostra ali. Isso é. Você pode ver. Diz, mapeando incêndios florestais em todo o mundo. Você vê os pontos vermelhos. É fogo em todo o mundo. Você vê Roma. Você vê Europa. Ok? Todos esses países, nós ficamos escravos em nossos países. Agora o Senhor está repagando em sua própria cabeça. Sua, parece aí mal aí. Tá? Parece aí uma foto. Eu não quero ler nada disso. Parece aí uma foto. Ok. Se diz yearly fires, os fogos anuais, 400 milhões de hectares, ou 990 milhões de acres, fossem queimados com fogo florestais. Essa é a mão de Deus visitando o mundo, ok? Eu vou ler novamente. Isaías 29, versículo 6, fala isso novamente. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, ok? E com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. Se você está vendo isso, mas para Haiti é uma mensagem. Ok. They could see this? Yeah, show them. There's more maps. Você vê as imagens? Grécia fica queimando. Amém para Deus. França fica queimada. Alergia, Líbano, Jerusalém, que fica com falsos judeus ali. Ok? Califórnia, que anteriormente, nos últimos anos, eles querem eliminar a Bíblia das ruas. Eles querem eliminar a Bíblia completamente do seu estado. Mas Deus tem uma outra coisa para eles. Sibéria. Você vê os fogos all over. Todo mundo. Mas isso é gelo ali. É frígido para lá. Mas fogo é muito mais poderoso. O fogo, a mão de Deus é muito mais poderoso que qualquer outra coisa. That's it. Muito bom. Mas por que Haiti fica com tanto sofrimento? Essa escritura fala isto. Oséias, capítulo 5, versículo 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconozcam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Só vocês, irmãos, que ficam em sofrimento, porque o Brasil tem muito sofrimento, sofrimento andam, ok? Você, quando vê o sofrimento em sua vida, você tem que buscar a Deus 10 vezes mais forte, ok? Essas coisas estão ocorrendo para Haiti, para o mundo de nossos irmãos, para que você busque de Deus muito mais forte. Ok? Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Fala isto.
E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertar-nos do sonho. Que sono? O sonho de religiões falsas. Haiti. O sonho de voodoo. Esse é um sono. Esse não é verdade. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas. Está falando do voodoo, está falando do cristianismo, catolicismo no Brasil, no Haiti e no Brasil também. E vistamos-nos das armas da luz. Que é armas da luz? Que é a luz, de acordo à Bíblia? É uma vela, ok? Não, a luz é esta. A luz, primeiro que todo, é Cristo. Eu vou buscar isso primeiro. João, capítulo 8, versículo 12. Ok? João, capítulo 8, versículo 12, falou. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Só você olha isso. Se você não quer ficar em trevas, você tem que buscar de Cristo. Diz, mas terá a luz da vida. Que é a luz? De acordo à Bíblia. Simplesmente, básico. Ok? A luz da vida. Que é? Ok? Provérbios capítulo 6, versículo 23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Eu vou ler novamente. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Porque as igrejas falam a você que você deve de ficar... você deve não guardar os mandamentos. Porque eles querem que você fique em trevas, em escuridade. Diz, e as repreensões de correção são o caminho da vida. Ok? Só os mandamentos de Deus é a luz que o país de Haiti precisa. Ok? Mas todos os israelitas precisamos disso, porque não somente é Haiti que está sofrendo agora mesmo, todos nós ficamos sofridos. Ok? Confundidos na vida. Ok? Agora eu vou entrar ao título da aula. O título principal da aula é pecado ter imagens. Nós vamos a cambiar o tema um pouco, ok? É pecado ter imagens. A razão por qual eu queria fazer uma aula sobre isso, eu lembrei que quando ficávamos na República Dominicana, ficávamos nas ruas de Nova York, Connecticut, muitas pessoas vêm para nós, pessoas negras, pretas, nossa gente, e nos falavam que nós ficávamos em pecado por ter imagens. Põe a imagem do capitão aí na República. Eu quero que você veja isto. Eu quero que você veja isto. Usualmente, no nosso campamento, sempre temos a imagem de Cristo verdadeiro, mas a imagem da bestia, que é a imagem de César Borgia, uma imagem falsa de Cristo. Ok? Você vê, o capitão tem uma imagem preta ou negra de Cristo. Esse é o problema de nossa gente. Ela sempre vem para nós, capitão Sofonia e a oficial Oram, homens de trabalho de Deus, ok? Muita gente fala com nós e falam que nós ficamos em pecados, mas hoje eu vou aclarar a você. Eu vou ajudar a você com sua ignorância, ok? Nós vamos ao livro de Éxodo, capítulo 20. Muitos de vocês não sabem os 10 mandamentos, não guardam os 10 mandamentos, mas querem falar esta escritura.
Éxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem mais águas debaixo da terra. Não te encurvarás. Não, vou deixar aí. Ok? So, você lê essa escritura e você nos fala nos outros que você está em pecado porque você tem uma imagem. Nós, como israelitas, os israelitas sempre tivemos imagens. Sempre tivemos imagens. Prova disso fica em Oséias. Oséias capítulo 3, versículo 4. Oséias capítulo 3, versículo 4. E falou isto: porque os filhos de Israel, está falando de nós, os negros, os israelitas, os hispanos, os latinos, supostamente, ok? Os índios americanos. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício e sem estátua ou imagem, e sem efode ao terafim. Ok? E sem efode ao terafim. So, nós ficamos muitos muitos anos, sem uma imagem, uma estátua, uma coisa que vocês podemos observar ou ler. Ok? A pergunta é: o que aconteceu com nossas imagens? Por que nós ficamos sem imagens por muitos anos? Ok? Essa é a pergunta. Por quê? Eu vou ler isto para você. Primeiro de Macabeus, capítulo 3, versículo 48. Fala isto. Dice, abrían o livro da lei e em busca de respostas por suas perguntas, assim como os gentios, as outras nações, consultam os ídolos. Essa tradução fica ruim, ok? Não está correta. Porque na escritura de inglês, mas em espanhol também, fala que as nações pintaram a sua própria imagem em nossos livros. Quer dizer que nós tínhamos imagem em nossos livros. A diferença de nossos e com outras nações que nós não adorávamos as imagens. Isso que fala em Éxodo 25. Mas eu vou ler isso mais tarde, ok? Dice, abríamos o nosso livro, que é a Bíblia, em busca de respostas para suas perguntas, assim como os gentios consultam os ídolos. Ok? Essa tradução fica ruim. O que ocorreu e por que nós quedamos sem imagem? É por isto. Eu te mandei na Iconoclasm article ou a link. É por isso que nós ficamos sem imagem. Não, Iconoclasm. Ok? Esse é um exemplo de Iconoclasm. Anterior, depois. Antes e depois. Que os inimigos faziam? O que eles faziam? Eles abriam nossos livros, nossos recordes, a nossa história. Eles pintavam, blanqueavam a pele dos santos, de Cristo, de todos os apóstolos. Ok? Por quê? Porque ele queria manter a você enganado, em confusão, em oscuridade, em trevas. Essa é outra forma de trevas também. Ok? Isto é iconoclasmo. Ok? Isso não é para matar. Ok? Não havia um link aí, não. Isso é para matar. Esse era um link.
Yeah. Thank you, bro. Eu quero observar, mostrar a você. Isso foi uma coisa muito, ocorreu muitas vezes. Súbelo, sim, súbelo, sim. Scroll it up. Que você vê que as imagens originais sempre eram pretas ou negras, mas elas pintavam as suas imagens ali. Ok? Súbelo. Esse é Simão. Pum. Esse que está aí. Não, capa, esse mesmo. O que você vê é isto? Antes e depois. Todas as imagens negras em um lado, antes. Os recordes velhos. Mas os recordes novos, quando Alexander, o Greco, conquistou o mundo. O renascimento dos europeus, eles pintavam todas as imagens brancas. Por quê? Porque eles não queriam que você lembrara de sua história. Você não queria que você supera que todos os apóstolos na Bíblia eram negros, pretos. You could dump that. Ok? Mais exemplos. Sim, tínhamos sempre imagens. Nossa história ficava cheia de imagens. Éxodo capítulo 25. Ok? 25, versículo 18. A Bíblia fala isto. Farás também 2 querubins de ouro. Eu te lo mandei antes. Farás também 2 querubins de ouro batidos nas faras, nas duas extremidades de propiciatório. Diz: farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. Nós sempre temos imagens. É um exemplo. Era por isso. Sim, thank you. É um exemplo de mais ou menos de o que a Bíblia fala. Nós sempre ficávamos rodeados de imagens. Como vocês sabem isso? Agora mesmo eu vou à casa de todos vocês. E você tem uma foto na fotografia de sua avó. Ou de seu avô. De seu pai, de sua mãe, de suas filhas. Você fica em pecado por isso? Se você tem um dinheiro, você tem $1 americano, você vê uma foto aí. Você fica em pecado por ter isso em sua bolsa? Ok? Imagens. O bispo Jawasap sempre fala: a imagem é todo. Por quê? Porque nós somos gentes imaginativas. Sempre ficamos olhando. Nós somos uma gente artística. Nós precisamos de ver nossas caras sempre. E é por isso que nós ficamos ruins agora, porque nós somente temos imagens negativas agora mesmo. Nós não temos boas imagens agora mesmo. Agora, nesses últimos dias, Deus está levantando um grupo de homens, ok? Para ser imagem positiva para a nação de Israel. Os obispos, os decanos, os capitães, os oficiais, os soldados, ok? Agora mesmo, ok? Não vamos a... you got the cherubim, you showed it? Thank you. Você pode ver outra vez. Um exemplo de um cherubim, que é um anjo. Ok? Simplesmente um anjo. Ok? Vamos para o primeiro de Reis. Capítulo 6, versículo 21. Nós vamos a ver o templo de Salomão. Um exemplo de como ficava o templo de Salomão. Primeiro de Reis, capítulo 6, versículo 21. Diz: e cobriu Salomão da casa por dentro de ouro puro,
y con cadeias de oro. Dice, pôs véu dente de oráculo y cubrió con oro. Enséñame la foto que me enseñaste delante del trono de Salomón. Ok? Eso es lo que está falando ali. Y cubrió Salomón a casa de dentro de oro y con cadeias de oro, pues envió dente de oráculo y lo cubrió con oro. Se você vê isso, esse é o trono de Salomão. Uma foto, uma ilustração de como o trono de Salomão ficava. Somente os fez. Porque nossa gente deve saber. Yes, sir. Okay? É muito importante para nós ver imagens negras. As verdadeiras imagens de nossos antepassados. Você vê aí? Salomão, preto. Ok? Você vê a todos os leões que são terrestres da terra. Ok? Você vê tudo isso. Você sabe as mulheres delas. Queen Sheba. Sumau. Essa é somente uma imaginação de nosso irmão Kalel na Índia. Ok? Eu somente posso imaginar como ficava isso ali. Go inside the temple. Look for a picture inside the temple. Vamos continue reading. Versículo 22. Assim, toda a casa cobriu de ouro, até que acabar de toda a casa também, todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez dois querubins de madeira, de oliveira, cada da altura de 10 covados. E uma asa de querubim era de 5 covados, e a outra asa de querubim era de 5 covados. 10 covados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra asa. Suba aí. Zoom in. Se você vê, é um exemplo somente. Isso. Assim era também de 10 covados e outros querubim, ambos. Os querubins eram de uma mesma medida e de mesmo talhe. E a altura de querubim de 10 covados e assim de outro querubim. E pôs esses querubins em meio da casa de dentro, e que os querubins estendiam as aixas. Estendiam as aixas, de maneira que as aixas de tocava na parede e a asa de outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. Ok? So, esse é exemplo de como ficava dentro, mais ou menos, como ficava dentro, ok? O perto dentro do interior do templo de Salomão. É somente uma visual, que nós sempre temos imagens por toda a nossa história. Ok? Mas como o livro de Oséias 3 e 4 falou, agora nós temos não temos muitos anos sem estátuas, sem imagens. Ok? Mas imagens não ficavam uma coisa má ou mal. Ok? O problema fica que agora, porque nós estamos lembrando a nossa verdadeira identidade, porque agora nós estamos lembrando que todos os discípulos de Deus eram negros, todos os apóstolos eram negros, todos os santos eram negros, ok? Adão negro. Eu vou comprovar isso. Vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 7. Now you can put that picture up of Adam. Nós vamos comprovar que Adão era uma pessoa negra. Sempre temos imagens. Você precisa de uma visual.
Dice, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra. O pó da terra fica que? Marrom. Mas quando você escava muito mais, fica muito mais preta, muito mais marrom. Dice, e formou o Senhor Deus um homem do pó da terra e soprou em suas narizes ao fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ok? Nós vamos a ver um exemplo disso. Ok? Ele formou, Deus formou o homem da terra. So, Adão, o primeiro homem, era um homem preto, um homem de cor, um homem marrom. Ok? Cristo ainda é preto também. Eu vou ler essa escritura novamente. Nunca fica aburrido por isso. Eu vou ler isso sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Diz, revelação de Jesus Cristo. Ok? A revelação de Jesus Cristo. Não. Agora a Bíblia vai descrever a Cristo. Ele ficava rubio com cabelos amarelos, ok? Olhos azuis, nós vamos a ver. Versículo 14 fala, e sua cabeça e cabelos eram brancos como branca lã, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a latão refulgente, ou bronze refulgente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ok? So, os pés de Cristo ficavam marrom, como bronze ou latão. Imagens de Cristo aí. Eu mandei. Ok? Eu quero que você veja múltiplas imagens de Cristo. Não? Essa é a imagem que nós utilizamos agora de Cristo. Ok? Zoom in. Cor de latão. Cor de latão. Alright? Um homem preto. Não é hermoso, porque a Bíblia falou que era um homem hermoso, mas é um homem poderoso. Mais poderoso de todos. Lo pode quitar. E aí outro aí, não? Não, dá-me ler. Eu vou ler Daniel, capítulo 10, versículo 5, porque Daniel o descreve muito mais preciso também. Muito mais claro. Daniel capítulo 10, versículo 5, fala isto. E levantei os meus olhos, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e seu corpo era como uma turquesa, como turquesa, e seu rosto parecia um relâmpago, e seus olhos como tocha de fogo, e seus braços e seus pés como cor de bronze, acalado, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. So, Cristo era um homem varonil, um homem forte. Havia outra imagem que eu te mandei, la que hizo calor. I think I did. No? Okay, let me see. I think I did. Hold on, let me send it to you. Minuto for me, huh? I think I took a screenshot. My apologies. Hold on. Yes, I took a screenshot. I didn't send it. I thought I did. Okay. Minuto for me, huh? Aí vai. Ok? Eu quero que você veja isto. Ok? So, se Cristo vem hoje, agora mesmo, você vai ver uma pessoa desta imagem, com esta imagem. Não vai ver o Cristo falso que você tem, Cristo Redentor, no Brasil, no Rio de Janeiro, assim.
Esse homem é um homem falso, seu nome era César Borgia, uma pessoa insólita, as piores das pessoas, mas você adora essa imagem. So, Cristo tem essa cor, o seu cabelo assim mesmo, ok? Como lã. A lã provém de cabra, como se diz? Ok? Essa é a imagem verdadeira de Cristo. Mas ovelha, thank you. Ovelha, thank you, my brother. Ok? O seu cabelo como ovelha. Ok? Cabelo duro, cabelo que tem os pretos, nossos e os hispanos também. Ok? Agora nós vamos a descrever a Salomão assim mesmo. Salomão, o homem mais sábio do mundo, o rei mais sábio do mundo em seus tempos. Diz Salomão, ou Cantares, 1, versículo 5. Eu sou moreno, mas agradável, ó filas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. So Salomão, eu vou ler 1, versículo 1. Cantico dos canticos que é de Salomão. So é Salomão falando. Diz: eu sou morena, mas agradável e mais agradável. Eu sou preto, mais agradável. Preto, pero bueno. Como nós falamos em espanhol. Ok? Diz: eu sou preto, mais agradável. A filas de Jerusalém, como as tendas de Quedar. Quedar é outra nação preta. Diz: como as cortinas de Salomão. Ok? So Salomão é um homem preto. Nós vamos ver a imagem essa. Tiene a imagem essa de Salomão, te la mandei. Sí, ¿no? Sí está ahí, man. No, me se queda para abajo. Se queda para abajo, papá. Ok. Ok. Dame mandártela. My apologies. Ok. Oh. Sí. Un minuto, familia. Esa imagen de Salomón, abre el artículo. Esta imagen fica en una iglesia o en la iglesia, it's called Russian icon, o ícono ruso do rei Salomón. Se você vê seu cabelo, o cabelo de a pessoa negra, a sua pele é morena também, ou preta, ou de cor de bronze, ok? So Salomão era uma pessoa preta também, ok? Um ícono russo. Esta imagem fica em muitos países europeus. Eles têm todos os nossos recordes, ou nossa história, bem guardada, escondida, para que nós não lembramos nossa história. Pode quitá-lo, ok? Também está Pablo. Eu vou falar de Pablo. Ok? Nós vamos para o livro de Atos, capítulo 21, versículo 37. Atos, capítulo 21, versículo 37. E fala isto, Paulo, eu digo Pablo como espanhol. Dice 37, e quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ela disse: sabes o grego? Você fala grego? Ok? Dice: não és tu
porventura aquele egípcio que antes destes dias fez uma cidadão. Paulo, o nosso apóstolo Paulo, foi confundido por egípcio. Os egípcios eram gentes negras ou pretas. Ok? Atos capítulo 13, versículo 1. Dice: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, e saber, Barnabés e Simeão, chamado Niger. A palavra Niger era uma palavra basicamente sinônima de negro, que nossos pastores, nossos apóstolos, discípulos eram chamados por esses nomes, de Niger. Pablo foi confundido por um egípcio. Ele põe Beto. Chorem. Eu quero que você veja isto. Chorem. É outro ícono de Rússia, mostrando a nosso antepassado Paulo, a nosso pariente. Ele ficava moreno. Você vê a diferença do amarelo de sua pele. Ok? Sim. Você vê seu cabelo. Não é rubio. Ok? Paulo, uma pessoa negra. Agora mesmo. Se ele andava agora mesmo na terra, você vai falar que era uma pessoa negra. Essas são imagens positivas que nós agentes sempre teníamos em nossos recordes, em nossas Bíblias. Ok? Mas nós não adorávamos as imagens. Essa é a diferença. Eu vou ler isso depois. Ok? Semana eu vou para aí agora. Éxodo capítulo 20. Nós vamos a voltar. Éxodo capítulo 20, versículo 4. E fala isto: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor Deus, tu Deus, sou Deus celoso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O pecado fica quando você se encurva às imagens. Não é pecado ter imagens. Eu vou mostrar exemplo de deuses que que gentes do mundo, os gentios, as outras nações tivessem deuses, coisas que ficam nos céus, coisas que ficam na terra, coisas que ficam nas águas. Vou mostrar isso. Dá-me lá Horus. Vou mostrar por que Deus falou isso em Éxodo 20. Não, el artículo, papá. Gracias. Que quero que mostrar el águila. Scroll down. Vou mostrar que Deus estava falando quando ele falou que não fizesse semelhança às coisas que estão acima nos céus. Súbelo, balo, papá. Não tem que traduzir-lo, balo. Ele estava falando, por exemplo, de um deus, uma deusa, que se chamava Horus, de Egito. Ok? Balo. Ali. Muita gente adoravam a essa imagem. Ok? É uma imagem de Horus. Deus não pode fazer imagens e adorá-las. Ok? Esse é o pecado, encurvar-se sobre eles. Ok? Agora, busca-me em Google. Says Indian Worshipping Cows. Se pode conseguir um vídeo melhor.
A outra parte de verso 4 fala isto. Dice, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem embaixo da terra. Por exemplo, as pessoas em Índia, muita de nossa gente fica em Índia, elas adoram aos animais. Põe lá aí. As a matter of fact, go to the images better. Go to the images better. It's going to take too long. Images. They can see all of that. Don't worry about it. Yeah. Ok? Você vê que você está escurvando. Você diz, e não te encurvarás a elas e as servirás. Isso que nossa gente fica fazendo na Índia. Muitas nossa gente na Índia, que são primordialmente os Siris, ou Dalits, elas são nossa gente, eles ficam adorando a vaca. Uma coisa semelhante na terra. A palavra de Deus fala que você não se encurvarás a elas. Ok? Você não te encurvarás a elas. Isso é o que está fazendo. Salomão não se encurvava aos querubins que ele fez em seu templo. Ele não se encurvava para adorar a essas coisas ou servir a essas imagens. Ok? Esses somente eram de exemplos. Ele sabia muito melhor que não encurvar-se sobre eles e servir esses animais. Salte daí e busca a Dagon. Ok? Dagon. Dagon God. Ok? Muitas gentes no templo de Babilônia, elas adoravam ao Deus, um Deus que se chamava Dagon. Dagon. Ok? So, o que você pensa? Você pensa que o cristianismo é diferente? Aí tá. Sim, graças. Yes. Ok? Você pensa que o cristianismo é diferente? Nós vamos ver. O chapéu que o Papa utiliza, o mitre, é em adoração a Dagon. Por quê? Porque o Papa é o diabo. Ok? Ele fica predicando coisas que vão manter a você em trevas. Você vê a similitude? Os dois estão adorando a Dagon. Ok? Ou a Fish God. Um deus de peixe. Ok? É isso que as suas igrejas fazem. Ok? Não somente isso, saca-lo aí. Também quando você tem em Natal, durante o Natal, você tem uma árvore em sua casa, você põe regalos para seus filhos debaixo do árvore. Você se encurva para adorar essa árvore. A mesma coisa. Ok? Um exemplo disso. Ok? Under the tree. Ok? Você vê os regalos debaixo do árvore. Seus filhos, seus filhos e todas as suas famílias, o 25 de dezembro, você se encurva para adorar ao árvore. Ok? Você vê isso? Toda a família encurvada adorando um ídolo. Ok? Esse é um exemplo disso. E nossa gente em Latinoamérica
Ele gosta de beijar aos santos em os pés, igualmente. Eu te mandei lá em los filipinos. Ponme isso aí. Eu te mandei um vídeo de los filipinos, right? Não? Jeez. Yeah, man. No? Va para allá. É um exemplo de encurvar-se sobre eles. Baixo deles. Nos agentes em Filipinos também. No, worry about it. You could drop the tree. You drop the tree. We get a stock or, get a file with all those things. It's coming up around the corner. I sent you the telegram, right? Esses são exemplos de que você não pode fazer. Muito mais com imagens falsas. Essas que nossas gentes fazem. Elas têm uma imagem. Eu sei que muitas de nossas gentes se vão arrepender, sim. Elas vão ver a imagem negra de Deus, de Cristo, mas elas vão encurvar-se. Nós temos que corrigir isso. Porque a Bíblia fala que você não se pode encurvar a imagens. Ok? Play it. Um exemplo primordial é este. Mira este. Forward it. Você vê, milhões de lentes fazendo isso. Encurvar-se é uma imagem falsa. Tem os filhos fazendo a mesma coisa. Você não pode fazer isso. Mas uma imagem de um Cristo falso. Fica muito ruim. You can take it off. I don't want you catching spirits over there. Nós vamos a ler que a Bíblia fala sobre isto. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. E fala isto: e não levantes as tuas olhos aos céus e vejas ao sol e à lua e às estrelas, todo o exército dos céus, ou sejas impelidos e que te inclines parentes a eles e sirvas aqueles que o Senhor, tu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. As outras nações têm permisso para adorar as estrelas, para adorar todas essas imagens. Mas você, como israelita, você não pode fazer isso. Você, como uma pessoa brasileira, você não pode adorar imagens. Ok? Nada que fica no céu, na terra. Você não pode adorar essas imagens. Ok? Sabedoria. Wisdom of Solomon. Sabedoria. Capítulo 13, versículo 1. Faz isto. E fala isto. Se eram insensatos por natureza todos os homens. And 1 through 3. Dominados pela ignorância de Deus, e que não foram capazes de conhecer e partir dos bens viventes aquele e que nem reconhece pela contemplação das suas obras e o artífice, mas foi o fogo e o vento e ar sútil, a dodava estrelada, a onda impulsada e a luzeiros do céu, que tomaram por deuses os senhores do mundo. Ok? So, essas coisas de adoração a imagens é uma coisa mundiça. Escurvando-se a imagens é uma coisa mundiça. Nós, como israelitas, ok? Não podemos fazer isso. Ok? Eu vou fazer a aula com isso. Se temos perguntas. Põe o e-mail aí.
¿Hay pregunta? Ok. Se você não tem perguntas, mas você pode mandar as suas perguntas por e-mail, que o soldado puso aí na pantalla. iuic.brasil@israelunite.org. E com isso nós falamos shalom. Obrigado por sua sintonização. Shalom, família. Ay, 12 rejas, 12 ángeles, 12 tribus. Dime dónde tú crees que va a entrar. Afuera del reino con perros y enemigos. Arrepiéntese hoy van a estar. Con la espada y con el fuego que viene Cristo para la tierra purificar. 12 rejas, 12 ángeles, 12 tribus. Dime dónde tú crees que va a entrar, cause you won't. Ay, taking this truth as a joke. You're gonna end up on that nuclear smoke. Yeah, somos los hombres de Dios. Y cuando llegamos le damos con todo. Yeah, and we want all of the smoke. The men of the Lord, we don't beg, we don't fall. Yeah, somos el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Yeah, the Lord he calls us follow. Don't know about tomorrow. The time we have is one. Pienso antes que alto. Pa' siempre un tiempo largo. Pa' quemarse dentro del lago. ¿Qué están esperando? O se están preparando pa' que llegue el Señor. I show my faith by applying the law. I put my faith and I wait on the Lord. Que Cristo es blanco, mentira. Que viene pa' todos mentiras. La verdad, la cara le tiran. Provocan a Dios a la ira. La grasa ya casi se expira. Ya casi se expira. Yeah, abren los ojos y miran. Yeah, somos nación escogida. Yeah, to turn this whole world upside down. All we need is survival and radar. 12 rejas, 12 ángeles, 12 tribus. Dime dónde tú crees que va a entrar. Afuera del reino con perros y enemigos. Arrepiéntase hoy van a estar. Con la espada y con el fuego que viene Cristo para la tierra purificar. 12 rejas, 12 ángeles, 12 tribus. Dime dónde tú crees que va a entrar, cause you know. Taking this truth as a joke, you gon' get all of the biblical smoke. Hey, no, I can't fall. I pray to God that the line I can hold. These like the days in the boat. When the flood came, they ain't float. Hey, like you know, faith in the things that he spoke. Changing my ways from before. Y tengo que seguir la santa palabra. Andar en el mundo a mí me mataba. Antes que regrese Cristo, escuchen esa palabra. Now I just wait on the Lord. Estoy esperando, Señor. Wake up the 144.